Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Então, meu muito boa tarde a todos os presentes. Agradecendo desde já, pedindo a bênção de Deus, né, por esse momento aqui na casa, no Complexo das Comissões. Gostaria de convidar o deputado Queiroz Filho para vir fazer parte da mesa, agradecendo desde já. O deputado Queiroz Filho é o deputado que também faz parte da Comissão da Infância e Adolescência, o deputado atuante aqui conosco. Eu gostaria de convidar também um dos nossos palestrantes, o senhor Demétrio Gereissati, fundador do Instituto de Me Cuida. Eu gostaria de uma salva de palmas. Muito obrigada. Gostaria de convidar a doutora Fabiana Vasconcelos, psicóloga do Instituto de Me Cuida. E convidar também para compor a mesa conosco a diretora da Escola Augusto César, a Germana Campos. Nós fizemos o requerimento para a realização dessa palestra, entendendo da importância de estarmos nos mobilizando. Na verdade, houve já uma mobilização e no nosso estado do Ceará foi instituída uma lei, é a lei de número 16.341. E essa lei institui a Semana Estadual de Mobilização e Conscientização sobre as Brincadeiras Perigosas. Hoje, cada dia mais, a gente está, todo momento, com um equipamento, com alguma tecnologia disponível. A maioria das pessoas, e hoje, cada vez mais cedo, as crianças estão expostas, né, às mídias sociais, através do celular, ou através de um computador, de um tablet, enfim. Mas o fato é que muitas informações são difundidas, são divulgadas, e essas informações, muitas vezes, são positivas. Elas auxiliam os alunos nos estudos, em pesquisa, mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo também colocados à prova. Por quê? Porque como hoje tudo é muito dinâmico, às vezes a gente não checa, por exemplo, a origem daquela informação, a gente não checa, não digo todos, né? Eu sei que aqui tem uma galera já muito cuidadosa que sabe, será se isso aqui é verdade mesmo? Será se isso aqui faz sentido? Será se isso aqui tem algum estudo que fale sobre isso? E aí eu vou procurar me envolver com aquele tema e saber um pouco mais de onde aquilo ali surgiu. Mas, ao mesmo tempo, também pode ocorrer de simplesmente a gente receber e colocar para frente. E quando vem em forma de brincadeira ou de jogos, como é que a gente lida com isso? Como é que a nossa juventude, as nossas crianças, os nossos adolescentes têm lidado com isso? Então, eu não sou especialista no tema e, para isso, nós convidamos, né, quem já compreende, né, o doutor Demétrio Gereissati, ele é fundador de um instituto que já trata desse assunto há muito tempo. A doutora Fabiana Vasconcelos é psicóloga e também leva palestras para a juventude, para adolescentes, tratando desse tema. Então, eles hoje é quem vão nos contemplar, né, falando e nos explicando sobre as brincadeiras perigosas e sobre os riscos, né, que nós, como um todo, estamos sujeitos a passar com essas mídias. E o deputado quer dar uma palavra logo agora. Deputado, tem a oportunidade. Oi? Tirando as dúvidas.
Já, pois ótimo. Ele sempre vai contribuir, com certeza. Pode ter a palavra, deputado. Obrigado, deputada Érica. Como sempre, tem movimentado, não me canso de dizer isso, aqui na Comissão da Infância e Adolescência, a deputada Érica Amorim tem feito assim, um trabalho muito bacana, porque sempre tem trazido temas super atuais e o principal, chamando também pessoas aqui de fora, especialistas, para que a gente possa discutir esses assuntos. E quando eu vi o tema que a senhora estava trazendo hoje nessa palestra, eu fiquei muito animado para participar por algumas coisas. Nos últimos tempos, a gente escuta falar muito de algumas... Depois, já era uma das dúvidas, ó. Que se isso a gente chama de brincadeira mesmo, se seria o correto a gente chamar de brincadeiras, pelo potencial que isso causa. E durante um tempo a gente ouviu muito falar da história daquela baleia azul. E agora, da moda nos últimos tempos, era a tal daquela boneca lá. Não vou falar o nome dela não, que é para não fazer propaganda. Mas foi uma coisa que, a princípio, quando eu vi, eu achava até que era uma coisa boato de internet, esse tipo de coisa. Mas no começo do ano eu fui fazer uma visita lá em Viçosa, no interior do Ceará. E eu estava até mostrando para alguma pessoa, para alguma criança lá, que eu tenho um filho de 2 anos e estava conversando com uma criancinha de 4, ele pediu para ver a foto do meu filho. E lá para as tantas eu passando assim no WhatsApp para poder achar, e tinha uma bendita foto daquela boneca. E ele dizendo que tinha visto, eu vi essa boneca aqui. Ou seja, e um amigo meu viu também na internet. Então, assim, eu disse, foi mesmo? Tu viu mesmo nesses sites? E pela correria do dia a dia dos pais, apesar da gente ter que tentar ao máximo, estou falando para crianças pequenas, a gente tentar ter uma relação próxima, evitar celular, mas tem uma hora, sendo bem realista, que os pais, às vezes, acabam, não vou nem dizer estimulando, mas acabam cedendo a isso para as crianças pequenas, às vezes até se concentrar ali para comer é um problema, mas a gente não pode fechar os olhos para dizer que não existe, né? Então, assim, é uma coisa que é super atual. Eu não entendo, de coração, já tentei entender o que é que leva uma pessoa a promover um tipo de brincadeira dessa, porque eu não vejo nenhum resultado. Eu não vou nem fazer a comparação que eu penso, não, mas todos os outros, por pior que seja, às vezes tem um resultado que esse criminoso, ele busca. No caso como esse, é porque é realmente uma questão... enfim, eu não sei nem explicar o tamanho de uma doença que leva uma pessoa a promover um negócio desse para as crianças, né? Para as crianças participarem. E aí, dentro disso, preocupado com essa coisa, aí, assim, entendendo a limitação aqui da Assembleia, que a gente só pode legislar sobre questões estaduais, eu não sei se vocês acompanharam tem uma operação que já foi feita pelo Ministério da Justiça durante muitos anos de combate à pedofilia, né? E já durante 3 anos já prenderam muita gente e tudo, e eles utilizaram, a notícia que eu vi no jornal, um equipamento, eu acho que do Ministério da Justiça ou foi da Polícia Federal, que ajudou a hackear para saber de onde apareciam esses crimes. E eu fiz um requerimento aqui na Assembleia. O requerimento, assim, a gente pede, né? Porque se trata de outro órgão e é do Poder Público Federal. Aí eu fiz um requerimento, tanto parabenizando pela ação do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, mas pedindo que eles utilizassem esse equipamento, que trata-se de um crime aí cibernético, para saber se era possível também apurar a questão de onde parte, de onde sai esse tipo de pessoas que estão promovendo um absurdo desse. A gente, como a deputada Érica falou, a gente está super exposto, as nossas crianças estão super expostas, ela falou muito bem, aqui tem uma galera muito mais antenada, que tem cuidado, que se preocupa de saber onde é que vem essa notícia e tudo. Mas a gente tem que parar para pensar que tem gente que, infelizmente, não tem esse nível assim, de consciência que vocês têm, que estão aqui, e que, às vezes, acabam, e a gente já viu muitos casos acontecendo aqui no nosso estado. Então, ter a oportunidade de conversar com especialistas, de pessoas que trabalham e que pensam nisso, a gente pode, de alguma forma, que é o papel aqui nosso da Assembleia, tentar minimizar esses riscos para que as nossas crianças não venham a ser afetadas por isso. E, para concluir,
A deputada Érica sabe, toda vida eu acabo me animando e falo demais. Mas, para concluir, é porque... E esse trabalho da primeira infância, eu acho que a ciência ela já conseguiu prolongar tudo. Né? Hoje, antigamente, a expectativa de vida era 60 anos, depois 70, 80, 90, até 100 anos. Mas nunca ninguém conseguiu ainda esticar o prazo da infância. Então, infância, do 0 aos 12 anos, você sempre vai ser criança. Então, o reflexo que isso produz na vida de uma pessoa, esses 12 anos ali da infância da criança, mais especificamente da primeira infância, do 0 aos 6, isso tem uma influência muito grande no resto da vida dessa pessoa. Por isso é que a gente tem somado esforços com a deputada Érica para a gente fazer um plano aqui. Tem muita coisa boa acontecendo aqui no Estado, a primeira-dama do Estado, a dona Onélia, a Carol, que é a primeira-dama do município de Fortaleza. A senhora lá em Caucaia também já fez um trabalho muito bacana e a gente tem que estimular, principalmente porque é um tema que, às vezes, acaba sendo abrangido ou abordado pelas mulheres, pela sensibilidade que tem. Mas por isso que eu estou querendo também chamar aí a Macharal também, para se envolver nessa luta, porque é muito importante. Aqui na comissão, a deputada Érica tem conseguido contagiar todo mundo com essas ideias. Então, era isso e eu agradeço demais a oportunidade. Agradecer o deputado Queiroz. Agradecer também a Fernanda Viana, que está presente aqui, que é da Secretaria de Educação do município de Caucaia, professor Cláudio Márcio, a professora Aline Perdigão também, a Juliana Barcelos, que é do programa Saúde na Escola, lá do município de Caucaia, e o Igor Farias, que é do CAPS Infantil, também lá do município. Agradecer a todos os alunos. Vocês fiquem atentos e se tiverem algum questionamento, alguma dúvida, vocês podem anotar. E aí a Viena, se você levantar a mão, ela vai cadastrar quem quiser fazer alguma pergunta depois da palestra, tá ok? Combinado? Então, vai começar o Demétrio? Então, eu vou passar a palavra para o Demétrio Gereissati para ele nos falar sobre o Instituto de Me Cuida, né, e nos orientar também sobre a abordagem, né, enfim, desse tema com essa juventude. Boa tarde. Deputada Érica, muito obrigado pelo convite. É importantíssimo para o Instituto de Me Cuida essa tarde aqui, principalmente porque ela faz parte aí da Semana Estadual da Prevenção. Demais membros da mesa, boa tarde. Pessoal aí, uma plateia de jovens, aumenta muito a nossa responsabilidade de falar para vocês. Antes de começar, eu queria passar um vídeo, só um pouquinho para vocês terem ideia do que é o tema, do que é o assunto que a gente vai tratar aqui. Vamos ver se vai ser um local aqui na frente, né? É o vídeo certo, né? Dá certo. Eu saio pra ali, né? Que aí eu visualizo melhor também, depois eu... Tá sem som. Mandar direto para o Beleléu. Cavar um buraco até a China. Ser dentista de uma cobra. Banho de banheira com tubarão. Esses desafios são só piadas, mas a internet está cheia de brincadeiras realmente perigosas.
buzina, camisinha, silver tape, coisas que entre amigos a gente nem sempre percebe o risco. Mas tem que ficar bem ligado para não confundir brincadeira com cilada. É porque uma brincadeira que não afetou um amigo pode ser fatal com você. Mostra que quem fez o desafio de verdade é quem fica de fora. Explique os riscos para eles. Nunca compartilhe os desafios e tenha coragem de dizer não. Coloque sua vida em primeiro lugar. Muitos jovens e crianças foram vítimas dessas brincadeiras por não saberem. Agora você já sabe. E o seu compromisso é compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Bem, pessoal, aí a gente passou rapidamente qual é o tema que a gente está tratando, os desafios de internet, os aparentemente inofensivos desafios, mas que têm levado a consequências bem desastrosas, né? Por que eu estou aqui? Eu sou engenheiro de formação e em 2014 eu perdi um filho para o jogo do desmaio. Então, nessa ocasião, a gente tentou compreender o que é isso, que jogo é esse, que desafio é esse, e nós nos aprofundamos no tema. No Brasil, praticamente não se falava nisso, nós fomos buscar fora. Nós participamos de um evento internacional na França, onde tinham representantes de 9 países discutindo esses desafios e discutindo essas consequências. É muito maior o número de jovens que perdem a vida, o número de jovens que ficam com sequelas, que ficam que perdem a capacidade de raciocínio, que perdem a capacidade de locomoção, que ficam com a vida quase vegetativa em uma cama. Isso acontece muito mais do que imagina. E isso acontece porque os jovens praticam sem ter conhecimento do risco que essas práticas trazem. Então, falando aqui para uma plateia de jovens, vocês hoje já podem se considerar privilegiados porque vocês têm o conhecimento e a consciência do que é que isso pode levar. A internet, a gente gostando ou não, o YouTube, a gente gostando ou não, o WhatsApp, a gente gostando ou não, o Facebook, a gente gostando ou não, estão aí e vão ficar. A tendência disso é avançar cada vez mais. Nós é que precisamos aprender a lidar e o comportamento que a gente tem que ter. Então, às vezes a gente se depara com uma pessoa que a gente está conversando, que é uma pessoa aparentemente agradável, e que nessa conversa agradável fala em verdades para a gente e a gente acredita. Imagina quando a gente está em um papo que a gente não vê quem está do outro lado. A pessoa vai dizer aquilo que a gente quer ouvir, vai ser agradável, vai ser envolvente, e a gente às vezes se deixa seduzir, e nessa conversa a gente avança em práticas das mais diversas possíveis. Então, o Instituto de Me Cuida, nós fazemos um trabalho de conscientização para os jovens do perigo que são essas práticas. Muitas vezes, na primeira experiência, na primeira prática, ocorre chega à morte ou então chega ao acidente com sequelas. E por que uma prática dessa que não tem nenhuma vantagem, como o deputado colocou, por que isso está exposto? Por que as pessoas estão vendo cada vez mais e por que acabam imitando? Porque aquelas pessoas que estão fazendo essa prática, elas são monetizadas, elas recebem dinheiro para fazer isso. Quanto mais esdrúxulo, quanto mais bizarro, quanto mais diferente for aquilo que ela está apresentando e está induzindo os jovens a fazer, mais ela vai ter visibilidade e mais ela vai receber dinheiro. Então, é só a gente posicionar o nosso pensamento, o nosso raciocínio seguinte: tem alguém me fazendo correr risco de me acidentar, de perder a minha vida, para ganhar dinheiro em cima disso. Então, é esse pensamento que o jovem tem que ter. É não experimentar, é não fazer nenhuma vez. E mais do que isso, como a gente colocou aí, como tem no filme, é ter coragem para dizer não.
O Instituto tem trabalhado, tanto acompanhando um projeto de lei que tramita em Brasília, como tentado com reuniões com o Google, com reuniões no Ministério Público, com o Facebook, com reuniões com o Instagram, nós vamos ter um agora daqui a 10 dias, temos tentado criar um ambiente saudável na internet, porque como a internet é muito nova, infelizmente, apesar das coisas boas que tem, as coisas ruins estão tomando uma dimensão muito grande. Então, a Fabiana vai apresentar um pouco, falar um pouco mais para vocês de como funciona o nosso trabalho como um todo, de como vocês, dos cuidados que tem que ter, mas o recado que eu quero passar aqui é o seguinte: todos aqui já são suficientemente grandes para entender o risco que corre com esses desafios. E se alguém alguma vez for tentado, saiba que o que vocês estão fazendo não tem nada de bom para vocês e pode estar enriquecendo de uma forma quase criminosa ou criminosa de fato alguém que está do outro lado. Então, eu faço aqui um apelo para vocês que não só fiquem atentos a essa prática, mas mais do que isso, que divulguem para os amigos, que divulguem para os parentes, que levem à frente, que sejam um engajamento da juventude no movimento do Instituto de Me Cuida, que é no sentido de acabar com essas práticas e de evitar que famílias e jovens passem por momentos tão difíceis. Vou passar para a Fabiana agora. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, deputada Érica Amorim, pela comissão também da Infância e Adolescência, Viena, vem acompanhando a gente há muito tempo e sabe da importância da gente levar esse conhecimento para o Estado do Ceará de uma forma global mesmo, entrando dentro das escolas. Nós temos um trabalho junto à SEDUC, e a célula de mediação, onde eles têm a intenção de incluir no currículo, na grade do ensino médio, a educação para o mundo digital. Nós estamos em 2019 e não temos mais como negar a importância de uma educação para uma ferramenta que faz parte da nossa vida do minuto que a gente acorda para o momento que vamos dormir. Isso incluindo todas as idades, né? Nós temos agora crianças que de 2 anos de idade até a nossa 3ª idade, estamos todos envolvidos em uma cultura digital. Então, o que é que a gente faz com essa cultura? Nós, somente há 2 anos, nós começamos a pensar na importância de se educar para o uso de ferramentas. Mas nós, como cultura, como humanidade, já temos uma trajetória longa de ensinar para as nossas crianças e adolescentes cada ferramenta nova que é introduzida a cada geração. Nós temos, se formos olhar o desenvolvimento da humanidade, de como as ferramentas entraram nas nossas vidas, foi preciso um processo de educação para a gente saber que aquela ferramenta tem um fim último e que a gente compreende os riscos e as consequências do uso de uma ferramenta quando não é para aquele fim. Então, como é que entra a internet na nossa vida? Em 2010, nós tivemos um boom, né, uma explosão do uso da internet. O que é que aconteceu em 2010? Nós tivemos acesso a smartphones, eles saíram daquele campo de ser caro. A gente pôde comprar um smartphone, eles ficaram acessíveis. E no Brasil, tanto faz o smartphone de R$600 como o de 8.000, o brasileiro utiliza exatamente as mesmas ferramentas. Aliás, o muito caro ele é subutilizado. Para o brasileiro, a internet significa mídia social. A gente busca a internet na utilização de mídia. Assim, esse é um retrato, é um perfil no Brasil. Sendo ainda o Facebook com maior número de usuários, o WhatsApp sendo o 2º grupo, o YouTube o 3º e o favorito dos jovens, levanta a mão quem tem Instagram. Ok. Então, esse crescimento das ferramentas significa que, com o tempo, tudo fica obsoleto. Teve uma época que era o Orkut. Alguém que lembra do Orkut? Né? O Orkut foi a primeira ferramenta de mídia social. E do Orkut passamos para o Facebook e assim vamos. O que significa que haverá sempre uma próxima ferramenta onde nós vamos querer participar culturalmente. Como é que o Instituto entrou nesse campo? Quando iniciamos o nosso trabalho em 2014, nós tínhamos um foco.
Esse foco era prevenir brincadeiras perigosas e desafios na internet, e ele tinha um foco único. Só que, à medida que nós fomos fazendo parcerias pelo mundo, com instituições na França, nos Estados Unidos, em São Paulo, nós pudemos compreender melhor como é que funcionava. Nós temos uma pesquisadora brasileira, a doutora Juliana Guilherme, e outras pesquisadoras que entraram para fazer parte agora do nosso corpo de trabalho, como pediatras, ebiatras e outros cientistas, para compreender melhor o que significava isso, porque brincar, se desafiar, faz parte de ser humano. Quando nós entramos na idade de 11 anos, evolucionariamente, neurobiologicamente, nós estamos em busca de ser sujeito no mundo. A gente se desvencilha daquele grupo que a gente considera cuidador, é o grupo que nós chamamos de família, seja ele quem for, você considerar a sua família. A gente dá um pouco as costas ali para aquele mundo aos 11 anos de idade, né? A mãe vira chata, o pai também. O bom mesmo é o que o meu colega diz, é o que o meu melhor amigo diz, é o que a minha turma da escola fala, é a eles que eu vou ouvir. Isso é um processo natural, existe dentro do processo da humanidade, só que 11 anos de idade é muito jovem para o tipo de sociedade que a gente tem. A gente é uma sociedade que protege a criança, adolescente até os 18 anos. Então, com 11 anos de idade, a gente não consegue perceber que aquela criança está tentando ser alguém no mundo. É o primeiro passo dela de exploração como protagonista da sua própria vida. E aí nós oferecemos uma cultura para isso. Antes da internet, antes de 1988, quando a internet ficou realmente oficializada como pública, né, todo mundo poderia ter acesso. Antes disso, o campo de atuação de adolescentes era físico. Eu tinha que ir a algum lugar para estar com os meus amigos. Eu tinha que me encontrar com um grupo de amigos para executar ou fazer alguma coisa. Para eu me desafiar ou desafiar outros, eu tinha que estar fora de casa. A gente não fazia um desafio na sala de casa, a gente não fazia um desafio dentro do quarto. Nós gostaríamos de estar com um grupo naquela época. E aí o que aconteceu hoje é que nós trouxemos os grupos para a palma da mão. 93% dos adolescentes no Brasil, entre 9 e 17 anos, utilizam a internet via smartphone. Então, é um privilégio enorme, e eu acho que os nativos digitais, que são vocês que nasceram já com a internet funcionando na vida de vocês, não percebem o privilégio que é ter a informação na palma da mão. E aí, com isso, vem um deslumbramento de poder atuar dentro dessa rede, de poder ser alguém único dentro dessa rede, de sentir curiosidade natural da adolescência, mas poder explorar essa curiosidade dentro de um campo sem limites. Porque o campo real, o campo físico, ele é um campo que tem limite, mas o campo da internet não. O campo da internet é um campo onde a minha curiosidade nesse minuto apareceu, eu posso explorar. E a chance de que eu vou encontrar aquilo que eu exploro é alta. E aí nós temos outro problema. O algoritmo das redes de busca levam você para uma zona de perigo. Ela funciona dessa forma. Se eu faço uma busca de algo, simples que seja, as minhas ofertas de anúncio e as minhas ofertas de busca inicial, as 3 primeiras, vão ser para algo que direciona para o que o público gosta de assistir. Infelizmente, o ser humano tem um lado onde ele gosta de assistir coisas que são, como o Demetrio, esdrúxulas, como o Demetrio falou, principalmente a adolescente. A gente tem é cativado por esse mundo misterioso do bizarro. Isso faz parte também de ser humano. Mas, antes da internet, as famílias, os cuidadores, os educadores tinham mais controle daquilo que os adolescentes estavam fazendo. A gente nunca vai ter 100% de controle. A gente vai ter que apostar que existe uma educação que antes era suficiente, agora vai ser também. Só que ela tem que ser incluída nos discursos em casa das famílias, nos discursos escolares, dos profissionais de saúde e também de segurança pública. A gente não tem mais uma questão só jogos que aconteceram em 2014. Quando a gente adentrou no mundo do canal que levava de forma muito elevada esses jogos e desafios, as propostas
para as crianças e adolescentes, nós entramos nas casas das centenas de milhares. Quando eu era criança, se um amigo meu me apresentava um desafio ou uma brincadeira, eu tinha um campo de alcance de 5 ou 10 adolescentes no campo físico. Eu tinha que esperar ou estar na escola, ou o fim de semana, ou as férias, para fazer isso. E a minha capacidade de disseminar essa prática também estava dentro desse campo, 5 ou 10 pessoas. E o que é que acontece hoje em dia? Eu posso buscar a brincadeira ou o desafio que qualquer criança e adolescente esteja fazendo ao redor do mundo. Eu posso achar aquilo interessante e curioso, eu não conheço os riscos, eu copio aquela brincadeira, levo para os meus amigos do campo físico, ou eu faço e gravo e coloco na rede. E aí, antes, o alcance de 5 ou 10, agora foi para centenas de milhares. Nós temos vídeos de desafios que chegam nos milhões, porque é naturalmente uma busca adolescente. Só o que está acontecendo? Por que é que a gente tem esse processo de curiosidade? O Demetrio falou um pouco disso. Por que é disseminado tão facilmente? Primeiro, porque nós temos também, dentro da adolescência, o campo de competitividade. A gente quer ser aquela pessoa que aparece. A gente quer ser o melhor dentro do grupo. A gente quer ser o mais forte dentro do grupo. Eu quero testar a minha resistência. Eu quero chamar o grupo e dizer, eu sei fazer isso. Ou eu me submeto para o grupo não me excluir. Eu não consigo dizer não. Então, dentro desses dois modelos aí, nós vamos talvez nos colocar em situações de risco sem compreender o que é que está acontecendo com o meu corpo. Então, na educação, a gente tem que agora incluir os próprios jovens. Vocês, adolescentes, também têm que desenvolver, já que vocês se sentem responsáveis em usar essa internet aberta, vocês têm também que compreender, ativar uma parte do cérebro de vocês, chamada córtex pré-frontal, onde está a capacidade de julgamento e crítica. Eu vou julgar se aquilo é correto. Eu vou julgar se aquilo é saudável. Eu vou julgar se vale realmente a pena eu fazer isso. Então, nós temos uma série de sintomas que eu gostaria de mostrar. Você pode passar o primeiro e o segundo, parar no segundo slide, pode ir para o próximo. E os dados não são suficientes, mas eu posso falar. Bloqueou? Consegue? Não. Bom, nós temos uma série de riscos de saúde que envolvem brincar com o corpo, né? Um antes, se puder. Ou foi exatamente esse que saiu? Um antes. Tem como? Um depois? Não. Que interessante isso. Não tem problema não, a gente fala, né? Pode deixar nesse. Nós detectamos com os estudos que toda brincadeira, entre aspas, o deputado Queiroz perguntou se a gente pode chamar de brincadeira, os adolescentes sim, porque eles acreditam que é lúdica. Né? Eu vou fazer, o convite é feito dessa forma. Eu tenho uma brincadeira nova, eu aprendi na internet, eu vou levar amanhã lá para a escola para a gente fazer. É um jogo novo. Quando for no intervalo, a gente faz. Então, ele citou brincadeira e jogo, que todo mundo, o imaginário que nós temos de brincadeira e jogo é que é uma coisa saudável, que é divertida, que é para fazer amigos, que traz felicidade, que faz com que a gente fique juntos, né? A sensação de grupo, de pertencimento. Tudo relacionado ao campo da imaginação, da fantasia em relação à brincadeira, ele é bom. A gente não tem imediatamente uma ideia de que, se eu chamar de brincadeira, ela é ruim. Então, os adolescentes utilizam dessa forma porque é passado dessa forma. Realmente, nós, adultos, temos que chamar de práticas. Elas são práticas que comprometem a saúde do corpo. Às vezes, eu não estou vendo o que está acontecendo por dentro do meu corpo, eu não tenho como enxergar aquilo, eu tenho como sentir. E aí, eu tenho que ter um alerta de como é que eu estou me sentindo. Se causa uma sensação desprazerosa, eu não vou mais repetir. Mesmo que o grupo demande de mim que eu repita, eu tenho que aprender a dizer não. O que é que causa na saúde? Qualquer desafio ou brincadeira que seja proposto, que vá mexer com o seu funcionamento interno, seja do coração, do pulmão, e principalmente que vá retirar do seu cérebro a sua máquina principal, né, o seu hard drive. Se você brincar com isso,
né, com a retirada de oxigênio do cérebro, que é o nutriente número 1. Se eu brincar com isso, eu posso ter uma série de problemas de saúde em vida. A morte, ela é muito ruim para quem fica. Ela abala as famílias, ela causa um luto e uma dor, que também é algo que você tem que pensar quando está se submetendo a isso. O que é que eu estou fazendo com os meus familiares? Né? O que é que eu vou levar se isso acontecer, se algo grave acontecer? Ah, olha, apareceu, que bom. Então, a gente tem aí o caso desse rapaz é verdadeiro. Tá? Assim como ele, nós temos 41 casos no Brasil, entre sequelas e acidentes fatais. E as sequelas podem ser hemorragia retinal, que é um vazamento sanguíneo, né, nos olhos. Nós podemos ter uma paraplegia, você pode perder o movimento das suas pernas, o movimento dos seus esfínteres. Imagina você na escola não consegue segurar para ir ao banheiro. Tá? A deficiência renal, você vai ter que fazer tratamento, hemodiálise, né? Perda da cognição, não consegue mais aprender, não consegue mais absorver conteúdo. Vai para a escola, tem uma dor de cabeça muito grande, porque não está conseguindo, o seu cérebro ele está enfraquecido. Pode ter uma cegueira, pode ser temporária, pode ser permanente. Pode ter convulsões confundidas com a epilepsia, porque você está retirando o funcionamento natural do seu cérebro. Você pode ter perda de controle motor, como eu falei, pode ser levado a um coma, onde você pode retornar ou não. E se você volta desse coma, você provavelmente vem com danos neurológicos que vão afetar o funcionamento natural da sua vida. Então, nós temos uma base muito rápida para quem é jovem pensar. Eu quero modificar a minha vida para eu estar num estado onde eu não consiga aprender, onde eu não consiga andar, onde eu não consiga ler, onde eu não consiga correr, onde eu não consiga brincar, jogar videogames, entrar na internet, aprender coisas novas. Se a resposta para isso for não, eu não quero perder nenhuma dessas funções, não tem por que você entrar numa brincadeira ou numa prática que vai levar você a um comprometimento da qualidade de vida, da sua saúde. Então, dentro desse processo, tem que incluir as famílias, tem que ter uma educação para o mundo digital, e aí tanto os não nativos antes de 88, como os nativos digitais, porque nós já temos nativos digitais que são pais e mães. Tem que aprender esse diálogo, ele tem que acontecer em casa, e nós temos que ter as escolas envolvidas, nós temos programas de prevenções desenvolvidos no Instituto, com colaboração de todas essas instituições que eu falei, que vai dos 2 anos de idade até os 17 anos. Para cada faixa etária, a gente tem um modelo de prevenção diferente. Então, a gente convida as escolas a ligar. Nós somos sem fins lucrativos. A escola que liga e pede a prevenção, a gente agenda e leva o instituto até a sua instituição, já com um programa que é todo elaborado para levar esse conhecimento para dentro da escola. Nós continuamos a desenvolver programas de prevenção e melhoria. Nós temos ainda a colaboração de universidades, como a Universidade Estadual do Ceará, a Unicristos, a Uninasal. Todas são universidades que estão próximas a nós, formando estagiários e profissionais que vão, ao longo aí da trajetória do Instituto, também trabalhar e conhecer um pouco mais. Então, eu gostaria de fechar, né? E dentro os adultos aqui presentes receberam uma cartilha, né? Nós temos no verso da cartilha tem todos os nossos contatos, né? Quem quiser escrever, perguntar mais, saber mais, a gente está à disposição. Nós temos uma oficina para jovens, onde a gente escuta o que eles têm a dizer sobre a internet e como é que a gente pode colaborar para que eles compreendam melhor como existir nesse mundo. A gente vai existir dentro do mundo da internet, tá? Ninguém vai tirar, não. É só aprender a usá-la de forma saudável e responsável. Obrigada. Obrigada, Fabiana, e o Demétrio também, aqui representando o Instituto de Me Cuida. E essa turma, eu acho que veio lá da Escola Augusto César, tem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? Alguém tá inscrito? Não? Germana?
Nós também temos aqui conselheiros tutelares, tem o conselheiro Natanael, que eu vi. Muito obrigada, é importante também. O Daniel Gadelha, que trabalha lá na prefeitura também, envolvido com a temática da juventude, de prevenção, né, ao suicídio também. Eu peço que diga o nome e sobrenome, né, para poder direcionar a pergunta. Gente, boa tarde. Meu nome é Juliana Barcelos. Eu sou do Programa Saúde na Escola, do município de Caucaia. E a gente começou a desenvolver as ações do Programa Saúde na Escola. Eu comecei a assumir agora esse ano. E dentro do programa existem 12 temáticas, tá? Mas uma das temáticas que muito foi solicitada pelos gestores educacionais foi exatamente os problemas de suicídio, depressão, automutilação. E foram casos relatados do sertão à praia. O município de Caucaia é muito grande e vários gestores relataram isso. Há uns 10 dias, mais ou menos, a gente foi numa escola, no Parque Potira, Antônio Albuquerque, e eu participei das ações, né, foram palestras dadas pelas estagiárias, também funcionárias da Secretaria de Desenvolvimento Social. E a gente teve muitos relatos de adolescentes que passaram por esses problemas, enfrentando casos de depressão, alguns casos de tentativas de suicídio, automutilação. E aí eu me questionei se isso não seria algo já disseminado pela internet. Será que esses casos de depressão são reais ou são casos que eu escutei na internet, eu vi na internet e eu acho que eu estou com isso? Porque todo mundo está, eu acho que eu estou com isso também, sabe? Mas isso levou a consequências muito graves. E desde então, desde essa visita à escola, aquilo me inquietou muito. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e estou procurando desenvolver algumas coisas, algumas parcerias. Até já conversamos com o Daniel, conversando com o Igor ali do CAPS Infantil, para a gente procurar fazer alguma coisa que até os próprios jovens se ajudem, né? Procurar desenvolver um projeto, a gente está com o esboço de um projeto que seria o Salve Jovem. É um projeto para acontecer dentro das próprias escolas, para que a gente forme grupos de alunos, para que eles possam disseminar ideias positivas, né? Positivas. E aí, algumas vezes, uma vez por mês, 2 vezes ao mês, a gente traria profissionais de saúde, profissional da Secretaria de Desenvolvimento Social, de institutos. Eu vou colar em vocês. Vamos entrar em contato. E para a gente poder ajudar, fazer oficinas, rodas de conversa, o que for possível, para ajudar esses jovens que realmente aquilo me abalou muito, me chocou e eu fiquei realmente muito intrigada com aquela situação. A Escola Augusto César é uma escola cadastrada do PSE, então nós vamos desenvolver ações dentro da escola. Fiquei muito feliz com a participação dos alunos, com a direção, ter trazido os meninos aqui, fiquei realmente muito feliz. E era mais ou menos isso, era para mostrar a preocupação do município de Caucaia com isso e que a gente vai em busca de ajudar esses jovens no que for possível, mesmo sabendo que vai ser um trabalho de formiguinha, fazer um pouquinho aqui, um pouquinho acolá e a gente vai conseguir sucesso, com certeza. Tá? Obrigada. Obrigada, Juliana. Bom, a gente tem alguns diferenciais, mas também temos parceiros, né, que trabalham com a gente. Quando iniciamos o trabalho, todas as nossas pesquisas continuam a indicar, que existem comportamentos, como as brincadeiras e desafios, que não têm a ideação ou a intenção suicida. A gente não tem essa vertente de trabalho, mas nós temos parceiros que trabalham com isso. Aliás, eu recomendo o trabalho, a tecnologia social desenvolvida pela professora Alessandra Xavier, da UES. A professora Alessandra Xavier tem uma ferramenta para ser aplicada dentro de escolas, que foca nessa prevenção do suicídio e que também aborda a automutilação. Ela é a pessoa indicada para levar exatamente esse tipo de prevenção. Como é que nós trabalhamos em paralelo? Nós entendemos como trabalhar a educação para o mundo digital.
E é claro que ela vai englobar comportamentos e vontades, e sensações e curiosidades que estejam em paralelo com essa temática. Mas se a temática for específica dessa, eu recomendo a tecnologia social dela, o contato dela. Aliás, fale comigo, eu passo o contato dela para você, porque são parceiros, né? Nós temos um outro parceiro, que é o Instituto Biodot, que é o instituto de maior atuação em Fortaleza, e no estado do Ceará, eu acredito, que também tem programas de prevenção e atendimento clínico lá. Então, eles têm essa vertente voltada somente para o suicídio. O que é que nós trabalhamos? Quando a gente leva a prevenção para crianças e adolescentes, a gente leva uma conscientização do que tipo de comportamento eu desejo fazer e por que eu faço. A gente está falando realmente de um comportamento adolescente. A internet, ela não é causa de nada, ela é canal. A gente usa a ferramenta que a gente tem, o canal que a gente tem, o caminho que a gente tem para uma determinada demanda ou necessidade daquela existência do momento. Então, eu não considero nunca que uma criança ou um adolescente que esteja se sentindo em estado depressivo e tudo que ele vai fazer uma brincadeira, ele realmente precisa de um acompanhamento especializado. Fabiana, mas os números são maiores, então a gente tem que entender a complexidade de existir na contemporaneidade e abordar ela de uma forma mais complexa. Não pode ser, não, isso é uma brincadeira, é a internet, a gente vai monitorar a internet, a criança continua adoecida. Então, não pode ter esse pensamento. É uma opinião minha como profissional. Mas a educação para o mundo digital, ela ajuda a não copiar comportamentos. Ajuda a dizer não, ajuda a eu compreender que aquilo não é meu, é do outro. Como disse um jovem, eu fiz uma prevenção com jovens na escola em Messejana semana passada, e eu perguntei para eles formatos e modelos de se dizer não. E tinha um jovem muito consciente, maduro para a idade dele, até que era 14 anos, e ele disse, professora, eu só digo assim, não vai dar não. Então, a gente tem que ensinar os jovens a dizer não vai dar não, e por quê? Mas eles precisam ser ouvidos. A gente também está numa curva onde a educação precisa ser modificada. Nós temos vários elementos que existem na vida dos adolescentes que estão sendo isolados da vida escolar. A gente precisa compreender esse novo campo. Mas contatos com essas parceiras aí, talvez aborde melhor o que você precisa. Agradecer a participação da Juliana. Tiago, conselheiro tutelar de Fortaleza. Tiago Simões, eu sou conselheiro tutelar aqui de Fortaleza. Vi o nosso amigo Anésio está ali atrás, também é conselheiro daqui de Fortaleza, o Natanael, conselheiro tutelar de Calcaia. Eu quero fazer só uma observação, porque achei muito interessante. E lá no conselho a gente lida muito com negligência, né? Então, o que é a negligência? A negligência é aquela ausência do dever de cuidado, né? É quando falta o cuidado, alguém deixou de cuidar de alguém. Nesse caso, o Estatuto diz que é quando o adulto, o responsável, deixa de exercer aquele cuidado para com a criança e o adolescente. Aí eu fiquei, como é que eu vou fazer assim, esse intercâmbio para ser didático? Imaginemos, então, que você, criança e adolescente, está em casa sozinho. Estar em casa sozinho, a depender da sua idade, pode ou não pode ser perigoso, correto? Sim ou não? A depender da sua idade, você pode ou não pode estar correndo risco, se você estiver em casa sozinho. E estar em casa sozinho é uma negligência que deve ser atendida, inclusive, pelo Conselho Tutelar. Afinal de contas, a Lei Federal 8.069, que é o ECA, diz que todos os casos de violação de direitos ou ameaça de violação de direitos devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar. Então, se isso é verdade, se estar em casa é perigoso, sozinho, estar na internet sem a devida assistência do responsável é tão ou mais perigoso do que estar em casa sozinho. Por que, então? Por tudo que vocês acabaram de expor aqui, por todos os riscos que a internet também traz. Se a internet é um mundo que aí é um mundo que tem tudo lá. Às vezes a turma diz que a terra é de ninguém, né? Porque você pode encontrar tudo.
Então, você corre o risco de acessar do seu filho, de qualquer adolescente aqui, acessar uma página da internet e lá ter todos os seus direitos violados, no único acesso a uma página indevida na internet. Então, por que eu resolvi fazer essa fala? Porque eu acho que a escola, também, ao identificar essa violação de direito, essa negligência do responsável em relação ao uso da internet, sem a sua devida assistência, os seus devidos limites, deve ser também comunicado ao Conselho Tutelar. Porque lá no Conselho, nós podemos atender essas famílias e aplicar as medidas que o próprio Estatuto estabelece. Eu cheguei e fiquei ali no cantinho, não me apresentei, mas eu não vi em nenhum momento nessa audiência uma citação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é a nossa lei que protege o universo de crianças e adolescentes no Brasil. Eu fiquei um pouco... isso me motivou a fazer essa fala. Então, quando a escola ou qualquer outro órgão identifica isso e comunica ao Conselho Tutelar, nós temos lá algumas atribuições que é do Conselho e da autoridade judiciária para aplicar medida de proteção em face da criança e medida de responsabilidade aos pais e responsáveis. Olha que interessante, né? Inclusive para prevenir uma violação ou para assustar uma criança que já está em situação de violação de direito. Tá? Deixar esses dois registros e ainda colocar o Conselho Tutelar, tanto de Fortaleza como de Caucaia, para os demais debates e discussões que tenham a ver proteger a criança e adolescente, porque, afinal de contas, é a nossa missão. Muito obrigado. Primeiro, obrigada, né, por mencionar, Tiago, o Estatuto. Como nós não estamos debatendo o que é que a lei coloca, a gente veio trazer mais a questão, e o nosso público é majoritariamente adolescentes, não foi por negligência que não citamos, mas eu cito, sim, em toda palestra que eu vou, prevenção que eu vou para adultos, a gente cita o Estatuto da Criança e Adolescente. Aliás, a nossa... ação federal, ela implica uma adição no ECA da educação digital, exatamente na parte que você mencionou, a responsabilidade de cuidado da criança e adolescente no Brasil é de pais, de educadores, da sociedade de forma geral. E a gente gostaria de incluir aí uma educação para o mundo digital, está lá nesse documento, né? Então, sim, informamos e queremos a parceria com os conselheiros tutelares, né? Eu estive aqui há uns 3 anos atrás falando para todo o grupo de conselheiros, qualquer pessoa que esteja envolvida no bem-estar da criança e adolescente, e nós queremos como parceiro, né? Queremos que esteja junto. Obrigada, Fabiana. Agradecer ao Tiago. E, assim, também esclarecer, né, que o momento é de palestra, de trazer o tema à tona, porque estamos na semana de mobilização e porque a nossa juventude está inserida nesse contexto, né? Os nossos adolescentes, eu sou mãe, tenho um de 10 e um de 12, ainda são tidos como crianças pré-adolescentes, né? E às vezes é difícil limitar os tempos, eles acham que a gente é chata, né? Porque a gente diz assim, eu digo que quero que só é permitido 2 horas por dia, mas mãe, 2 horas é pouco demais, mãe. E a gente fica tentando esclarecer que é o suficiente, que tem outras atividades que são bacanas também. E, às vezes, se até a gente não se cuidar, a gente, né, é pego ficando, às vezes, mais tempo. E a nossa juventude, assim, às vezes eu vejo... perdendo assim o gosto de sair de casa, por exemplo, quantos, eu não sei aqui, mas se curtem, por exemplo, participar de um jogo de bola, participar de uma brincadeira assim de rua, vamos lá jogar vôlei na rua, vamos aqui. Antigamente, gente, eu estou falando isso porque antigamente que a deputada vai revelar a idade, viu? Mas na minha época, eu já tenho 40, mas na minha época,
a gente brincava, sabe? Juntava a turma ali. E hoje, a juventude, os adolescentes, as crianças, estão muito voltados para brincadeiras no celular. Baixam jogos, aplicativos e acham muito divertido isso. E a gente diz que está vivendo uma era onde esse aparelho, essas tecnologias, elas, entre aspas, elas aproximam o mundo de você, né? Mas às vezes elas distanciam quem está perto, porque a gente acaba não brincando entre si mais, não promovendo mais esses momentos assim, interativos na natureza, que hoje se fala tanto também disso, do contato com a natureza. Por quê? Que é chato, está tudo aqui dentro, né? Tem tanta diversão aqui dentro e, às vezes, vai ficando e vai perdendo o gosto por outras atividades. Então, existe um risco nisso, né? De estar passando a querer mais e parece que já tem até uma nomenclatura para o vício do celular. Quem é que me lembra? Nanofobia? Pois é, gente, já está sendo, né, tido como uma patologia, como uma doença, né, na nossa atualidade, esse vício pelo celular e pelas redes sociais também, ou só pelo celular? Pelo uso do celular. Pronto, então, como eu não sou especialista, eu não vou mais nem prosseguir nessa linha, mas através da infância, da Comissão da Infância e Adolescência, a gente tem esse intuito de trazer temas, de trazer debates, de trazer esclarecimento sobre os riscos, sobre o que pode, né, ser um risco para essa juventude e o que a gente pode fazer, qual deve ser o nosso olhar, não só como poder público, como quem está aqui como parlamentar, que vai estar verificando as leis, né, do nosso Estado, mas também trazendo a comunidade escolar, trazendo gestores, né, e a gente tem o intuito de, no segundo semestre, a comissão tem uma característica de ir aos municípios. A gente já promoveu algumas audiências públicas, algumas palestras. Por exemplo, agora, dia 18 de maio, foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Essa é uma realidade. Muitas vezes não é conversado com as famílias, não é orientado tanto, ou como é que está sendo. Eu sei que nesse mês existe uma mobilização muito grande. Os conselheiros tutelares, eles sempre estão trabalhando esses temas, mas eu acho que às vezes eles querem um apoio maior, né, da rede mesmo. E aí a gente teve aqui a participação em uma de nossas audiências de um superintendente da Polícia Federal, Rodoviária Federal, que tem um diagnóstico dos pontos críticos. Quais cidades do nosso estado têm mais incidência de exploração, por exemplo? Então, o que é que nós podemos fazer com relação a um dado de saber? Nós podemos ir nesse município, conversar com gestores, com o conselho tutelar, com as famílias, como é que a gente pode tratar de alertar e de também promover uma ação que coíba, né, que isso se perpetue, que una forças em repressão a esse crime. E há outros crimes também. Então, a gente quer aqui, através da comissão, trazer esses debates, trazer as orientações, e eu achei muito bom recebê-los hoje aqui, porque é uma oportunidade de vocês virem, participar. Eu não sei aqui quantos, por exemplo, mas eu acredito talvez todos, talvez seja uma pergunta boba, mas quantos de vocês já tinham ouvido falar sobre essas brincadeiras perigosas? Eu imaginei que todos iam levantar a mão, né? Por quê? Porque é algo que, infelizmente, todos estão altamente expostos. Existe risco, vocês compreenderam, né? Sim, são muito fortes. A pressão do grupo de vocês, eu imagino que se alguém chegar e fizer um desafio, talvez vocês se sintam pressionados a participar, a querer mostrar que é corajoso. Mas e aí, gente? Vale a pena? Vale a pena correr o risco? Você se colocar numa condição ali de repente, ter um problema
que vai ser para a sua vida toda, ou de repente você nem existir mais depois daquela brincadeira. Então, é a gente ter a consciência de que existem pessoas que têm, sim, interesse maldoso. E detalhe, como o senhor Demétrio aqui falou, pessoas que têm o interesse de ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro levando, né, morte ou, enfim, riscos seríssimos para as pessoas. Isso é muito gritante. Então, é um alerta para vocês, que vocês possam alertar, né, as outras turmas, os irmãos, quem tem irmão, para quê? Para saber dizer não quando alguém propor alguma brincadeira desse tipo. Né? Não fiquem curiosos por isso, fiquem curiosos por coisas boas. Achei bacana, porque a Juliana colocou aqui que o grupo está se reunindo para levar um debate sobre o nosso voltar o nosso pensamento, voltar as nossas energias para o que é positivo. Então, vamos gastar nossa energia, vamos descobrir aqui nessa rede o que é positivo, o que vai agregar, né, a nossa vida. Quer fazer uma fala, Germana? Tem a oportunidade. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde à nossa deputada Érica Amorim, demais deputados aqui, aos nossos palestrantes, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque o momento realmente é um momento muito delicado. Nós que trabalhamos em escola com os nossos adolescentes, e a gente vê o quanto hoje a gente precisa realmente estar se capacitando, né? A escola precisando desse apoio de vocês, porque a gente vê as famílias aí, quando procura a gente, já chega desesperados, né? E, assim, é um trabalho que a gente precisa realmente de estar sendo qualificada para atender esse público que é tão maravilhoso das nossas escolas, certo? Então, assim, vem a mutilação, também vem o caso da droga, que é muito frequente nas nossas escolas, né? E vem o caso do suicídio, que esse ano está gritante, né? A gente conversa com eles, não sabemos o motivo, mas a gente, com a parceria de vocês, com outras parcerias, né? Conselho Tutelar, com certeza, de Caucaia funciona muito bem também, né? Quero até parabenizá-los a todos. E estamos aqui nessa tarde que, com certeza, foi um aprendizado muito grande para os nossos adolescentes, alunos e para nós também, professores, porque o coordenador, o diretor, também é um professor. Muito obrigada, Érica Amorim. Muito obrigada a todos presentes. A deputada Érica me passou aqui a palavra mais uma vez, mas era só para compartilhar, e pela fala aqui do Tiago. A gente teve a oportunidade de estar no congresso que a Onélia, primeira-dama do Estado, fez, e uma das palestras, confesso que agora eu esqueci o nome do professor, ele é até advogado. Mas quanto a essa questão da criança e do adolescente, diferente de todas as outras... como? Foi o doutor Pedro, né? Pronto. Que ele fez uma fala, foi muito interessante. A gente tem a Constituição Federal que garante direito para todo mundo. Direito à saúde, à alimentação, à habitação. Ele estabelece uma série de direitos e estabelece alguns deveres também dentro da Constituição. E muitos desses deveres que tem na Constituição Federal, na lei mais importante do nosso país, deveres que devem ser feitos pelo Estado. Quando a gente chama Estado, pode ser a União, pode ser os municípios, pode ser o Estado propriamente dito. Mas nessa parte que o Tiago estava falando, eu acho que vem nessa linha daquele artigo 227 da Constituição Federal. Quando se fala de criança e adolescente, é obrigação do Estado, é obrigação dos pais e é obrigação de toda a sociedade. Então, todo mundo, todos nós, somos responsáveis, inclusive, pelos filhos dos outros,
também. Então, é a única parte da Constituição que foi bem interessante, aquele tema, que chama a atenção, que é uma responsabilização geral de toda a sociedade. E, assim, dizer principalmente quando a gente vê um grupo da sociedade civil que estuda, que se capacita para estar aqui hoje, como do Instituto de Me Cuida, né, com vocês, que tem estudo, que tem ciência para a gente comprovar, para eles comprovarem, poderem replicar que isso aí tem fundamento e de como fazer isso com a melhor técnica, como, inclusive, já surgiu essa pergunta, inclusive, ali de Calcaia, que eu entendi, assim, realmente, como num determinado momento a gente fica querendo ser inserido por ter aquele problema também, entre aspas, né? Eu acho que foi isso que ela quis, que eu entendi, que você quis dizer. Mas, no mais, era dizer assim, para essa turma que está aqui, eu vou revelar a minha também, viu? Idade, deve estar... Eu tenho 36 anos, então já fui jovem há um tempo atrás e tive, assim, o que eu procuro dizer é da experiência que eu tive. A senhora falou muito bem da questão das drogas. No meu tempo, e aqui se servir para a cabeça de vocês, não só para quem está nos escutando, eu já estou feliz que a gente já está fazendo a nossa parte. E que a aceitação da gente, olha, inclusive aqui, ó, a turma de Calcaia. Já fui surfista lá no Icaraí, viu? Já fui vaqueiro lá na Calcaia. Então, assim, vocês conhecem ali no Mestre Antônio. Mas de todas as oportunidades que você tinha para ser inserido na turma e de ser aceito, na minha época, a problemática era só as drogas. E é natural, eu estava conversando aqui com o Demetrio, do ser humano, que a gente tem um sentimento tribal, de viver em turma, de viver em galera, né? Só que pelo tudo que vocês viram aqui, que muitas vezes, eu vou usar até um termo mais duro, muitas vezes um amigo de vocês que está promovendo ou que quer que vocês participem, quando vocês dizem não, às vezes ele lhe chama de otário, né? Quando, por tudo que vocês viram aqui, quem é o otário da história? O otário é quem praticar o que a turma ali está querendo instruir vocês a fazerem, a praticarem. Então, por favor, saibam que, assim, o fato de você não participar dessa brincadeira, dizendo, rapaz, estou fora, beleza, se saia, pode ter certeza, gente, eu estou dizendo por experiência própria, no futuro, vocês vão ter uma vantagem muito grande. Vocês vão ver que valeu a pena, naquele momento, não entrar nessa, nem das drogas, nem de uma brincadeira, o estímulo de uma brincadeira como essas aí. Podem ter certeza que não vai faltar nada na vida de vocês por vocês entrarem nisso. Naquele momento pode até ser bacana, ser o garotão ali da escola, só que depois vem a consequência. E pode ter certeza de alguém, que eu não quero ser melhor do que ninguém, e obviamente nem pior. Só digo que quem tem a sua linha de não se meter com isso, de não entrar nessa, tem muita probabilidade de ter um futuro bem melhor. Então, saia disso, compreenda que o que a turma que estudou para isso, para não cair nessa aí de jeito nenhum, viu? Obrigado mais uma vez, deputada Érica, parabéns aí pelo trabalho e pelo Instituto de Me Cuida e, com certeza, fazer outras parcerias para levar essa mensagem para muito mais gente. Valeu. Quer fazer uma fala? Pode. Nós tivemos aqui um debate muito rico. Eu acho que, principalmente, essas intervenções trouxeram calor a mais para a nossa conversa. Eu vou deixar mais um ponto aqui de reflexão. Nesse tema específico desses jogos que nós abordamos aqui, existem hoje na internet em torno de 150 mil somente em português. Esses 150 mil vídeos que estão disponíveis não tem nenhum filtro. Qualquer pessoa, infelizmente, pode acessar. Então, nós adultos, nós ainda temos uma certa dificuldade de nos dar limites desse mundo virtual, de o quanto a gente usa celular, de o quanto a gente usa WhatsApp, de o quanto a gente usa Facebook. Nós ainda estamos tentando nos educar para isso. Então, o nosso comportamento também é um exemplo para essas crianças e para esses jovens. O que eu coloco aqui é que
Quando a gente faz intervenções nas escolas, quando a gente fala para os pais, a gente percebe, e eles manifestam isso explicitamente, a angústia, quase o desespero de como é que eu vou lidar com isso, como é que eu lido com isso. Meu filho passa o dia no celular, eu trabalho, quando chega em casa ele está no celular, ele está trancado no quarto, eu tenho dificuldade de tirar. Não é fácil o papel dos pais, o papel as mães trabalham, os pais trabalham, as famílias têm necessidade de estar trabalhando. Por outro lado, tem essas facilidades que chegam juntos. Então, eu coloco isso porque eu entendo que esse problema só vai ser resolvido quando tiver uma consciência muito grande dos pais, dos educadores, do poder público na área da segurança pública, na área da saúde, na área da educação, o legislativo para regulamentar isso e todos nós em uma ajuda permanente. Esse problema ele é muito sério, ele tem uma dimensão gigantesca e ele tem forças poderosíssimas atuando do outro lado. Porque, infelizmente, no mundo capitalista que a gente vive, existe um interesses bilionários aí por trás disso. Então, somente a gente, cada um tentando cumprir o seu papel e se ajudando, vendo, entendendo, inclusive, a dificuldade das outras partes que estão envolvidas nessa problemática, que a gente vai conseguir resolver isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, deputada, pelo espaço, muito obrigado a vocês todos aí que me ouviram. Espero ter colaborado, principalmente com esses jovens, para que eles fiquem mais atentos para isso e passem a ser pessoas que trabalhem também na prevenção dessas práticas. Obrigado. É realmente um momento muito enriquecedor. Eu gostaria de fechar hoje lembrando que nós temos ações que estão acontecendo, essa sendo uma delas, da segunda semana de mobilização e conscientização sobre as brincadeiras perigosas no estado do Ceará. Dia 6, quinta-feira, de 8 ao meio-dia, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, nós estamos ofertando um seminário. Como é uma oferta do Estado, não tem valor nenhum para inscrição. É só entrar no site da SEDUC e procurar o seminário que vai ocorrer de 8 ao meio-dia. Nós vamos ter palestrantes a cada hora falando sobre... Nós vamos falar um pouco da trajetória do Instituto, mas a parte de medicina, o que é que acontece na saúde. Nós vamos ter a T-Kids Online de São Paulo, que é a pesquisa federal sobre o comportamento de crianças e adolescentes na internet, trazendo esses dados importantes para a gente conhecer aqui no Ceará. É a primeira vez que um representante da CETIC.br vem ao Ceará. Nós vamos ter uma mesa com 2 advogados tratando de o que é a legalidade da internet no Brasil. Nós temos documentos, não é terra de ninguém, né? Ela tem os seus... toda a lei que fiscaliza, que orienta e regulamenta. E nós vamos ter também uma médica que vai falar sobre a saúde. Então, a gente convida todos a participarem desse momento e conhecer um pouco mais e poder compreender melhor como prevenir. Muitíssimo obrigada. Fico feliz pela participação, parabenizar o Instituto pelo trabalho de vocês, né, pela dedicação de vocês, tanto em estudos quanto em somar forças, em buscar, inclusive, fora, né, vocês inicialmente buscaram fora esse conhecimento, trazer para junto esse debate, esses temas, é um olhar, né, de cuidado, né, de amor ao próximo. Então, eu fico grata pela participação de vocês, né, pela atuação de vocês, eu parabenizo. Agradecer aqui aos conselheiros tutelares, aos representantes das secretarias que estão aqui presentes também, lá da SDS, o pessoal da educação, CRAS também. Agradecer... Deixa eu ver, a escola, Augusto César, todos os alunos que hoje estiveram aqui conosco,
né? A gente pretende, inclusive eu estava aqui vendo, porque existe um lado desse debate, um lado dessa temática que tem que ser para os pais, tem que ser para as famílias, e aí a gente buscar saber quando o Instituto estiver promovendo, para a gente também tentar levar a comitiva, ou de repente, se o Instituto tiver a condição de um dia aí, a gente fazer uma mobilização de escolas, de pais ou em comunidade, para que a gente possa também promover, ou lá em Caucaia, ou aqui, onde a gente conseguir. Eu acredito que isso é muito importante, né? Essa mobilização. Então, agradecer aqui à escola, agradecer à Comissão da Infância, que tem assim, se dedicado a mobilizar os temas, a tratar e, inclusive, convidar, né, gente? Nós temos, nessa quinta-feira, toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, a nossa reunião ordinária da Comissão da Infância e Adolescência. Nessa quinta-feira, nós vamos receber o senhor Getúlio Rodney, que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que ele vai falar justamente sobre o projeto Mapear. Esse projeto que trabalha com aplicativo e que identifica as áreas de vulnerabilidade e exploração. Então, vai ser nessa quinta-feira. Os conselheiros tutelares, quem quiser estar presente para ter essas informações e quiser participar, vai ser na quinta-feira, às 8h30. E no dia 11 de junho, a comissão vai estar promovendo, às 8 da manhã, uma palestra com o doutor Antônio Lima, né, sobre o trabalho infantil. O Ceará, hoje, é um estado de destaque em redução de trabalho infantil. E o doutor Antônio Lima vai estar falando sobre esse programa e quais têm sido os nossos avanços e ainda os nossos desafios. Então, eu quero agradecer, mais uma vez, a presença de todos. Queria pedir só ao grupo da escola, os adolescentes, por favor, que não saiam agora, tá bom? E a gente também convidar aos representantes do Instituto, aos gestores que estão aqui presentes, para a gente fazer uma foto aqui na frente. Tá ok? Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia.